Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E essa semana é semana de Páscoa, então resolvi gravar esse vídeo falando sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro significado que a Páscoa tem, representa para nós cristãos. E eu quero falar desde o começo, desde lá o Antigo Testamento, quando ela foi instituída por Deus, até depois, né, com a vinda de Jesus, o que mudou, o que não mudou, enfim, como era antes, como ficou depois da vinda de Jesus. Mas antes, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá, eu vou fazer esse vídeo, vou falar assim da forma realmente como eu entendo, estudando a Bíblia e todas as pesquisas e estudos que realmente eu fiz ao longo desses últimos anos, né, desde que eu verdadeiramente me converti e entreguei a minha vida para Jesus, e todo o estudo que eu fiz, pessoal mesmo, né, para eu poder entender a palavra de Deus, entender tudo isso que aconteceu com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, lembrem-se que eu não sou nenhuma especialista, não sou nenhuma estudiosa, não sou nenhuma teóloga, então esse vídeo não vai ter informações super técnicas e estudos aprofundados, nem nada disso. Vai ser assim, uma forma bem didática e simples, o mais simples possível, que é como a forma que eu entendo realmente, a forma que eu estudei, né, para ter informação para mim. E aí quero compartilhar isso com vocês. Então vamos começar pelo começo. O povo, ele era escravo, o povo de Israel, o povo de Deus, ele era escravo no Egito. Eles estavam lá, já fazia muitos e muitos anos, né, séculos, que eles eram escravos no Egito. E aí Deus, Moisés tem um encontro com Deus lá no deserto e tal. Me acontece um monte de coisa, né, na vida de Moisés, mas vou resumir, bem resumido. Moisés tem esse encontro com Deus no deserto, e aí Moisés recebe o chamado de Deus para poder libertar o povo de Israel, o povo de Deus, dos egípcios. Então, é naquela época que Moisés vai e fala com o faraó para libertar o povo, para deixar o povo ir lá para o deserto adorar a Deus, e aí o faraó não deixa, e é na época que acontece as 10 pragas. E aí a Páscoa, ela é instituída na última praga que acontece ali, né, nesse rolê todo que está acontecendo. Na última praga é quando a Páscoa é instituída por Deus. Então a última praga foi a morte dos primogênitos. E aí Deus, ele deu uma série de instruções para o povo de Israel naquela época, e aí o povo tinha que seguir aquelas instruções para que os seus primogênitos não fossem mortos. Então, para que a praga não atingisse o povo de Israel, eles teriam que seguir aquelas instruções. Então, o que eram essas instruções? O povo de Israel, ele teria que pegar um cordeiro de 1 ano, sem nenhum defeito. Então, não era qualquer cordeiro, não, era um cordeiro, assim, sem nenhum defeito. Eles iam pegar esse cordeiro, sacrificar o bichinho, pegar o sangue e passar na porta da casa deles. E aí, enquanto o anjo da morte fosse passar por toda a cidade lá, né, por todo o país, enfim, por toda aquela região, a casa que tivesse o sangue do cordeiro passado na porta, o anjo da morte não iria entrar e não iria matar o primogênito daquela casa. E a casa que não tivesse o sangue do cordeiro na porta, aí sim o anjo da morte ia entrar e ia pegar o primogênito. E aí esse sangue na porta, o sangue do cordeiro na porta, simbolizava a fé que o povo tinha em Deus naquela época, porque Deus passou todas essas instruções para o povo, crendo na palavra de Deus, crendo que Deus seria fiel, queria cumprir a palavra dele de não ter os seus primogênitos levados por conta do sangue que estava na porta. Então, isso, né, esse sangue na porta simbolizava isso, que eles estavam confiando na fidelidade de Deus, que eles estavam confiando em Deus. Confiavam a sua salvação em Deus, porque o sangue na porta não ia permitir que o anjo da morte entrasse. Então, eles estavam confiando a sua salvação em Deus. E aí aconteceu tudo isso, o anjo da morte foi lá, a 10ª praga foi concluída, os primogênitos da casa que não tinham o sangue na porta, o sangue do cordeiro na porta, morreram e tal. E aí nisso o faraó resolveu, não, pega esse povo, Moisés, e leva esse povo então. E aí, enfim, aconteceu todo esse rolê, o povo de Israel foi liberto pelo faraó, depois o faraó foi atrás, abriu o Mar Vermelho, e enfim, bem resumindo, o importante que eu quero focar aqui nisso, né, na instituição da Páscoa, que foi instituída lá com a 10ª praga.
Então, que foi toda essa história, né, que do sangue da porta, o cordeiro de 1 ano e sem defeito e tal. E como que as coisas funcionavam no Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento a presença de Deus não era acessível como a gente tem hoje. Então, o Espírito de Deus, ele não estava ali disponível, vamos dizer assim, para todo mundo como a gente tem hoje. Então, eram poucas pessoas que o Espírito de Deus vinha sobre elas. Então, a gente tem histórias como Sansão, né? O Espírito de Deus vem sobre ele e dá forças para ele, né? E aí o Espírito de Deus vem sobre Davi também. Então, era assim, eram poucas pessoas que realmente tinham o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus vinha sobre elas. Naquela época, o povo tinha contato com Deus através dos profetas. Então, sempre que o povo ia receber alguma palavra de Deus, ou enfim, que precisava da presença de Deus, conversar com Deus, orar para Deus, era sempre através do profeta. O profeta tinha essa conexão direta, vamos dizer assim, com Deus, e aí Deus falava as coisas para o profeta falar para o povo. Então o povo não tinha acesso a Deus da mesma forma que a gente tem hoje. E aí mesmo antes, quando eles estavam ainda no deserto, antes de entrar na Terra Prometida, tinha a tenda de adoração de Deus, que tinha os locais certinhos, que não era todo mundo que podia entrar. Apenas Moisés tinha esse contato direto com Deus. E aí depois, quando o rei Salomão construiu o templo em Jerusalém, o templo era bem dividido assim. Então tinha a parte do átrio, que era onde o povo podia estar, onde, né, os fiéis, o povo realmente podia ficar ali. Tinha a parte, o lugar santo e o Santo dos Santos. Aí esse lugar, o Santo dos Santos, era um lugar sagrado onde ficava a Arca da Aliança, que ali era onde a presença de Deus se manifestava. A Arca da Aliança representava isso, a presença de Deus. Então, o Santo e o Santo dos Santos, esses dois locais, ele era separado por um véu. E aí só quem podia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, era o sumo sacerdote, e uma vez por ano, que era quando uma vez por ano o pessoal, todo o povo ia lá para Jerusalém para poder fazer, né, expiação dos pecados, fazer os sacrifícios e tal, para poder expiar os pecados do povo. E aí uma vez por ano o sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos, que é onde tinha a Arca da Aliança e a presença de Deus se manifestava, e tinha todo um ritual também antes dele entrar ali para poder se purificar e tal. E aí, como eu falei para vocês, que o povo escolhia um animal para ser sacrificado para fazer expiação dos seus pecados, né? Então não era qualquer animal. Era um animal, não podia, primeiro, que quando ele fosse ser sacrificado para poder pegar o sangue dele ali e fazer a expiação dos pecados, não podia ser quebrado nenhum osso desse animal. E também o animal não era qualquer animal, tinha que ser um animal perfeito. Então provavelmente era o animal que era assim, o mais querido da família, era o animal que era o mais perfeito, o mais valioso. Então não era qualquer animal. E aí meio que os pecados do povo eram transferidos, tudo simbolicamente, né, para esse animal. E aí o animal era sacrificado, o sumo sacerdote pegava o sangue desse animal e lá no lugar do Santo dos Santos, né, no lugar altíssimo lá, onde tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, lá em cima da Arca da Aliança ficava tipo uma tampa, chamada de propiciatório, e aí o sumo sacerdote pegava o sangue desse animal que foi sacrificado e aspergia, né, colocava lá em cima nesse propiciatório, em cima da Arca da Aliança, e aí dessa forma a justiça de Deus era completa, era feita ali, né, com todo esse ritual, a justiça de Deus era concretizada, era feita, e aí o povo recebia o perdão dos pecados. Isso foi só um resumo, gente, fiz um resumo dos resumos, mas assim, de uma forma bem mais clara e objetiva que eu consegui fazer, porque se você for pegar para estudar mesmo e para ler a Bíblia e estudar esse assunto assim, todo esse ritual bem a fundo, é bastante complicado de entender, porque é muito detalhe mesmo. Então, eu trouxe aqui para vocês, assim,
um pouco, bastante, um pouco não, mas bastante resumido. Mas resumindo, era isso que acontecia lá no Antigo Testamento. Um detalhe, uma curiosidade é que a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, eu não sei a pronúncia, me perdoem que eu não falo hebraico, mas se eu não me engano é Pesach. Eu não sei como pronunciar, então vou deixar escrito aqui. Mas essa palavra, a tradução dela é Páscoa, que significa passar. Então lembra que a Páscoa ela foi instituída lá na época que o povo era escravo no Egito, e aí eles passaram, né, o sangue na porta, e aí o anjo da morte apenas passava pela casa deles, não entrava para pegar o primogênito. Por quê? Porque o sangue estava ali simbolizando que eles confiavam em Deus. E aí veio Jesus, nosso querido, amado Senhor e Salvador. Quando Jesus veio, lembra que João Batista, assim que vem, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, tudo isso, essa Páscoa que Deus instituiu, todas essas regras do Cordeiro, ser sem defeitos, do Cordeiro que não podia quebrar nenhum osso dele quando ele fosse sacrificado para fazer expiação do pecado do povo, tudo isso já apontava para Jesus. Então Jesus veio e ele foi o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque Deus deixou a sua lei para mostrar que nós por nós mesmos, a gente nunca conseguiria ser salvo. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir a lei por nós mesmos. Nunca. A gente nunca vai conseguir cumprir a lei de Deus. Então, Jesus veio e ele se despiu de toda a sua glória. E ele veio e ele cumpriu a lei. Jesus mesmo fala, né, que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Então, ele veio, ele cumpriu a lei, ele morreu sem pecado nenhum. Assim como o Cordeiro não podia ter nenhum defeito, ele também não tinha. Ele morreu sem pecado nenhum. Ele foi o único que cumpriu a lei e ele se entregou para tirar o pecado do mundo. Ele se entregou, morreu, levando todo o pecado da humanidade nas costas, né? Então, ele morreu por toda a humanidade para nos salvar, porque nós, por nós mesmos, a gente nunca conseguiria ser salvo. E é por isso que a nossa fé nele é o que nos dá a salvação, porque ele veio e se fez pecado, se entregou por nós. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é reconhecer o sacrifício dele e assim a gente tem a salvação. E aí lembra que também ele falou para os fariseus que ele destruiria o templo e em 3 dias ele reconstruiria o templo. E aí todo mundo ficou chocado. Nossa, mas demoraram séculos para construir o templo. Como que em 3 dias ele vai conseguir reconstruir o templo? Mas é porque eles não entendiam as coisas de Deus. Ele estava querendo dizer justamente isso, que ele morreria na cruz, ele se faria sacrifício e morreria na cruz carregando todos os pecados da humanidade, e em 3 dias ele reconstruiria o templo. Por quê? Porque aquele templo de pedra que tinha na época do Antigo Testamento, lá em Jerusalém, aquele templo já não valeria mais de nada. O novo templo seria, na verdade, nós, cada um, uma das pessoas que crescem em Jesus e no sacrifício dele seria o novo templo de Deus. Então foi isso que aconteceu. Jesus veio, ele cumpriu toda a lei de Deus, ele se fez sacrifício, se entregou como sacrifício perfeito, e quando ele morreu, o véu do templo, lembra que eu falei que lá no templo tinha 3 lugares: o átrio, que era onde o povo podia ficar, o lugar santo e o santo dos santos, que era onde a presença de Deus se manifestava e ninguém podia entrar lá, apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano. E esses 2 lugares eram divididos por um véu, recapitulando. Então, quando Jesus morreu, esse véu, ele rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque ali, ele estava, né, vamos dizer assim, destruindo o templo, o véu se rasgou, e aí, quando ele ascendeu ao céu, quando ele foi para o céu, ele falou: eu preciso ir para que venha o Consolador até vocês. E aí, quando ele ascendeu ao céu, o Espírito de Deus veio até nós. E hoje não tem mais esse negócio de templo de pedra. Tem, óbvio, as igrejas que a gente vai, que são templos de pedra, que a gente vai e congrega com os irmãos, porque sim, também é mandamento de Jesus congregar com os irmãos. Mas templo mesmo, templo de Deus, hoje, na época que a gente vive, somos nós, somos cada um de nós. E o Espírito de Deus habita em nós.
E hoje a gente tem a presença de Deus acessível para nós. Então, lembra que eu falei também no começo que antigamente o povo não tinha a presença de Deus acessível, igual a gente tem hoje, que eles só conseguiam falar com Deus através dos profetas, né? Eles recebiam a palavra de Deus através dos profetas, mas hoje não. Hoje a gente tem a presença de Deus acessível em qualquer lugar. Não importa se você estiver na sua casa, não importa se você estiver na rua, não importa se você estiver no trabalho, no trânsito, dirigindo, não importa. Não importa o lugar que você esteja, você tem a presença de Deus ali, ó, acessível a você aqui, ó. Você pode abrir a sua boca onde você estiver agora e falar com Deus, que Ele vai estar te ouvindo e Ele vai te responder. Porque tá ali, ó, acessível, muito acessível, e a gente muitas vezes não dá o devido valor a isso. E quando eu falo que a gente não conseguiria ser salvos, porque a gente não conseguiria cumprir toda a lei de Deus, isso não quer dizer que, só porque eu vivo na época da graça, então, só porque Jesus já veio e morreu por mim, então eu vou viver a minha vida de qualquer forma. Não, gente, tem que prestar atenção. Por quê? Porque Jesus, ele veio e ele cumpriu toda a lei. E ele para nós cristãos, ele é o nosso maior modelo, vamos dizer assim. Ele é a pessoa que a gente tem, se a gente realmente crê nele, se a gente realmente crê no sacrifício dele, se a gente realmente dá o devido valor a isso, e se você se chama de cristão, você tem que dar o devido valor a isso, porque essa é toda a base do evangelho, né? Jesus veio e morreu por nós para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Então, o mínimo que você tem que fazer é ter ele como modelo. E se ele cumpriu toda a lei, por mais que eu sei que eu nunca vou ser capaz de cumprir, eu tenho que fazer o meu máximo, o meu melhor para conseguir cumprir, mesmo sabendo que eu nunca vou ser capaz disso, mas eu tenho que fazer o meu melhor para deixar o quê? Ele orgulhoso, para conseguir chegar pelo menos, sei lá, na sujeira dos pés dele. Ele era puro, santo e sem pecado. Ainda assim, ele se batizou. Quando ele foi se batizar, o que João Batista falou para ele? Imagina, Senhor, quem sou eu para te batizar, né? Mas o que ele pegou e disse? Não, deixa assim por enquanto, para se cumprir, para que se cumpra toda a lei. Então, com relação ao batismo, o batismo é um sinal da nova aliança. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, qual que era o sinal? Era a circuncisão. Então, o sinal de que determinada pessoa, determinado povo era o povo de Deus, era a circuncisão. Hoje em dia, o batismo, ele é o sinal da nova aliança. Então, não que o batismo salva, não, mas o batismo ele mostra quem é salvo. Então, se você é uma pessoa que você tem fé em Jesus Cristo, se você é uma pessoa que não, realmente, eu creio que Jesus veio, morreu por mim, pelos meus pecados, para me salvar e para me dar a vida eterna, o sinal da sua fé é o batismo. Se até Jesus, que era puro, santo e sem pecado, se batizou, quem somos nós? Então, o sinal, a primeira coisa que um cristão verdadeiro, eu creio que ele deve fazer é realmente ter esse sinal, essa manifestação da fé dele em Jesus Cristo, que é o batismo. E aí depois, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Jesus, a gente vai se santificando diariamente, dia após dia. Não é fácil, não é fácil, mas ele sempre está ali, nos dando força, nos guiando e nos encaminhando para o caminho certo. Jesus, ele teve uma das piores mortes que alguém poderia ter na época, porque ele morreu como um bandido. Naquela época, quem morria crucificado era assim, bandido, 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 bandido mesmo. E Jesus, tanto que os dois homens que foram crucificados do lado dele, eram bandidos. O homem que foi solto no lugar dele, né, que ele foi crucificado no lugar, que era Barrabás, era um bandido. Então, a morte que ele teve foi uma das piores mortes possíveis. E ainda assim, ele não fugiu dela. E ainda assim, ele estava lá cumprindo a vontade de Deus. E ainda assim, ele se entregou para morrer por mim e por você. Ele não merecia, porque, de novo, ele era puro, santo e sem pecado. Ele não merecia aquela cruz, ele não merecia estar lá. Quem merecia estar lá éramos nós. Nós merecíamos. E o único momento da vida dele que Deus se afastou dele foi justamente no momento da cruz, enquanto ele estava ali sendo crucificado. Por quê? Porque naquele momento ele estava carregando todo o pecado da humanidade sobre ele. Todo o pecado, todo o nosso pecado estava sobre ele. E aí Deus odeia o pecado. Deus odeia tanto o pecado que naquele momento foi o único momento que Deus se afastou dele.
E ele fala, meu Deus, por que me abandonastes? Mas ainda assim, ele não fugiu da missão dele, ainda assim, ele estava lá cumprindo a vontade de Deus, ainda assim, ele estava lá sendo crucificado e morto por nós. Não dá nem para imaginar um amor tão grande assim, mas foi por amor que Deus entregou o seu único filho para nos salvar. Hoje em dia já é mais do que comprovado que Jesus realmente foi um homem que esteve presente na Terra e, enfim, tem vários teólogos que comprovam isso, inclusive tem várias pessoas, vários estudiosos que nem são cristãos, vários ateus que realmente falam que, depois de muito tempo de estudo, que realmente falam que Jesus existiu sim, que os discípulos existiram sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não crê em Jesus, que não crê no sacrifício dele, mas que ele existiu e os discípulos existiram, isso é fato consumado, não tem o que ser questionado, que até ateus, estudiosos ateus, falam isso. Então, ponto final, não tem o que ser questionado. E, gente, por mais que talvez ainda tenha pessoas que realmente creiam, não, Jesus existiu, mas que talvez não creem que ele ressuscitou depois de ser morto, os discípulos, eles morreram, eles perderam a sua vida, a vida das suas famílias, eles perderam tudo, porque eles afirmaram, continuaram afirmando que eles viram Jesus vivo depois de morto. Então, Jesus morreu e depois de que ressuscitou, ele apareceu para os discípulos algumas vezes. E por conta disso, os discípulos pregavam, né, o evangelho naquela época tal, e por conta disso eles foram perseguidos pelas pessoas, perseguidos pelo Império Romano, enfim, foram perseguidos. E o que essas pessoas que perseguiam os discípulos de Jesus queriam era que eles falassem que eles não tinham visto Jesus vivo, eles não tinham visto Jesus ressuscitado depois de estar morto, mas eles perderam a vida deles, eles perderam tudo. Por quê? Porque eles falavam com todas as palavras, não, a gente viu ele vivo sim, a gente viu ele depois de morto, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Eles afirmavam isso constantemente, eles nunca negaram isso. Então eles morreram por conta disso que eles pregavam. E quem em sã consciência mente para perder tudo? Ninguém. Ou seja, se eles estivessem contando uma mentira, se eles realmente não tivessem visto Jesus depois de morto, se eles realmente não tivessem visto Cristo ressurreto, eles não iam mentir a troco de nada, entendeu? É isso que eu tô tentando explicar para vocês, porque talvez fica ali aquela duvidazinha no seu coração, ou sei lá, enfim. Mas se eles afirmavam isso, isso é fato, gente, ninguém mente, ninguém perde a sua vida por conta de uma mentira. Mas os discípulos, eles morreram, todos eles, e não foram mortes assim, bonitinhas, não, foram mortes dolorosas. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, os outros discípulos também, se você pesquisar, tiveram mortes assim, dolorosas, torturosas, horríveis. Então, para uma pessoa chegar nesse nível de realmente perder a vida de forma tão trágica e tão dolorosa, é porque ela estava falando a verdade. E eu creio 100% que os discípulos estavam falando a verdade. Eu creio 100% que Jesus, sim, ele morreu por mim e por você. Foi por amor que ele morreu, que ele se entregou, mas que no terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus e enviou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para nós. E ele habita em nós. E a presença de Deus, por conta do sacrifício de Jesus, ela é acessível para nós. Então tenha consciência disso, tenha consciência nessa semana, que é a semana de Páscoa, domingo agora é a Páscoa. Tenha consciência, nesse dia, tire um tempo para refletir em tudo o que aconteceu, o que esse dia significa, porque esse dia não tem a ver com mais chocolate, com um coelhinho da Páscoa, não. Você pode se reunir com a sua família e celebrar e ser feliz e comer muito chocolate nesse dia, pode, não é isso que eu tô falando, mas tire um tempo para realmente refletir no que esse dia significa, refletir no que aconteceu nesse dia tantos anos atrás, refletir no que Deus fez por você, no que Jesus fez por amor a você. Tire esse tempo para refletir, para fazer essa reflexão e para agradecer também, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda faz
por nós, por você, porque Ele é um Pai que nos ama em tal nível, num nível assim tão grande que Ele deu o seu único filho por amor a nós. Então, Ele está com você em todos os momentos. Então, nesse dia, que é um dia tão importante para nós cristãos, eu desejo muito que você realmente tire esse tempo para refletir sobre tudo isso e que você tenha a certeza de que Deus está aí, Ele está sempre aí com você e que você possa reconhecer isso e dar o devido valor ao sacrifício de Jesus. O vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Às vezes eu vou falar as coisas assim, vou explicar alguma coisa e pode ser que eu me embanane um pouco nas informações. Então, se não ficou claro alguma coisa, se ficou confuso, me fala aqui nos comentários que eu vou tentar, sei lá, explicar com outras palavras, explicar de alguma outra forma. Mas se deu pra entender também, me deixa saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!